principalmente agora, sobre essa questão aqui, do Eduardo Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal estava bem movimentado nessa terça-feira, como a gente trouxe lá também a questão do Henrique Vorcaro, mas a corte votou também pela condenação do deputado federal cassado, Eduardo Bolsonaro, por coação no curso do processo lá da trama golpista, que condenou o pai dele, o Jair Bolsonaro, por golpe, por um montão de outros crimes. Para a gente conversar sobre essa decisão e tudo que pode acontecer daqui para frente, a gente vai receber o nosso jornalista André Chalders, que faz parte também da coluna da Andresa Matais. Chalders, bom dia. Fazia tempo que a gente não se encontrava. Você teve compromissos pessoais muito importantes, parabéns por eles. Mas agora você volta ao Acorda Metrópolis. Muito bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, ouvinte. Sim, eu precisei sair, mas já estou de volta. E já chegamos numa semana quente em Brasília, né, Nath? Com esses julgamentos todos no Supremo Tribunal Federal, com a manutenção da prisão do Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, com a retirada do sigilo de 2 investigações no Supremo Tribunal Federal por parte do ministro André Mendonça, nesse caso do Master, né? Então a investigação do Ciro Nogueira e a outra, e com a decisão da primeira turma do Supremo sobre o Eduardo Bolsonaro. Então, Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado, já bem mais de um ano morando fora do Brasil. E aí agora foi concluído o julgamento por parte da primeira turma do caso de coação no curso do processo, que é um crime, está previsto lá no artigo 344 do Código Penal, e consiste em você usar, abre aspas, violência ou grave ameaça, fecha aspas, para tentar interferir num julgamento. E aí é evidente que o Eduardo não tem como usar de violência contra o Supremo Tribunal Federal, né? E o relator Alexandre de Moraes e o resto da turma se baseou foi no fato dele ter tentado, na opinião deles, intimidar o Supremo com as sanções lá da Lei Magnitsky, que ele conseguiu, de fato, fazer com que o governo americano aplicasse contra o Alexandre de Moraes. E aí depois essa sanção foi revertida também, mas na opinião dos ministros da primeira turma, o Eduardo usou essa atuação política dele nos Estados Unidos em prol das sanções como uma forma de coagir o Supremo, tentar mudar o julgamento do pai dele no caso da trama golpista, né, que terminou com a condenação do Jair Bolsonaro. E aí, em face dessa condenação, Nath, ele, teoricamente, tem uma pena de prisão de 4 anos e 2 meses, que não dá regime fechado no Brasil, dá só regime semiaberto, né? Mas ele perde o cargo dele de escrivão da Polícia Federal, que ele tinha até então. Ele estava afastado já há muitos e muitos anos, inclusive para trabalhar como deputado, mas ele perde agora formalmente esse cargo. E ele também se torna inelegível, né? Tem a questão eleitoral também. Era uma incógnita se ele ia poder ou não participar das eleições desse ano, mas agora com essa condenação fica inviável a participação dele nas eleições de 2026. E aí, enfim, tem toda uma repercussão disso. O Eduardo soltou uma nota ontem dizendo que ele considera esse processo como sendo nulo, porque ele não foi citado adequadamente, na opinião dele. Citado é assim, ter ciência do processo, né? Você receber uma cópia do processo dizendo do que você está sendo acusado, para que você possa, então, se defender. E aí ele foi citado, Nath, via edital, que é quando o tribunal só publica lá a acusação num jornal, num meio de comunicação de grande alcance, e diz, olha, como a gente não conseguiu te localizar, você está citado aqui por edital. E aí ele diz que isso não... tanto ele quanto a defesa dele, que foi feita pela DPU, alegam que esse tipo de citação não vale nesse caso, né, que ele deveria ter sido citado no endereço dele nos Estados Unidos. E aí ele, eu acho que até para não legitimar esse processo, Nath, ele nem constituiu advogado e não reconhece a validade do processo do Supremo contra ele e deve agora tentar buscar asilo nos Estados Unidos. Pelo menos o que parece, né? Coerente com essa estratégia o fato dele não ter legitimado em momento nenhum o processo no Supremo Tribunal Federal. A gente tem 2 trechinhos aqui do que foi falado ontem
O primeiro que a gente vai chamar, mas a gente pode colocar na cola aí também. O primeiro é o do Alexandre de Moraes, o ministro relator do caso. E depois a gente vai também colocar uma resposta do Eduardo Bolsonaro, do próprio. Vamos lá. Pode o réu, qualquer que seja o réu, pode o réu se beneficiar da própria torpeza? E nós aqui na turma decidimos semana passada caso extremamente semelhante. Um réu brasileiro que, da mesma forma que fez durante o processo, pediu para os advogados renunciarem e ele fugiu para a Europa. E aí quer anular o processo dizendo que ele precisa ser intimado pessoalmente para indicar novos advogados, porque a defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente. Olha, processo penal não é palhaçada. A aplicação da justiça não é palhaçada. As normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa, dentro da paridade de armas, não para que fraudes e crimes praticados para outros crimes continuem se perpetuando. Então, não pode, como a primeira turma, por unanimidade, decidiu, não pode o réu, qualquer que seja o réu, não pode alegar e se beneficiar da própria torpeza. O senhor supostamente não foi localizado. O seu nome foi citado por edital e o senhor não constituiu advogado. Supostamente eu não fui localizado. Desculpa, é porque se eu tivesse sido localizado, esse processo seguiria um rito onde eu poderia me defender. Eu estou sendo cerceado no meu direito de defesa. Sim. É só fazer. Desculpa se eu estou sendo só um pouquinho intrometido, mas é só para fazer a correção do supostamente. Não, portanto, o senhor não constituiu advogado, a Defensoria Pública da União fez a defesa do senhor. O senhor ainda pode recorrer à sentença por meio de embargos infringentes. O senhor pretende recorrer ou o senhor não reconhece a legalidade dessa sentença e desse processo? Mas eu vou recorrer de quê? Da condenação. É justo eu saber, é o normal. Eu pergunto aos advogados que estão nos ouvindo, você orientaria o seu cliente a responder algo que ele soube pela imprensa? Mas agora se o meu endereço aqui... Não sei, eu continuo não sabendo. São vocês da imprensa que estão falando. Com todo o respeito que eu tenho ao Metrópolis, mas existem várias outras imprensas por aí, você não pode acreditar em toda e qualquer imprensa. E não é assim que o devido processo legal ocorre. Né? Se a gente tem uma Constituição, ela precisa ser respeitada. O Alexandre de Moraes pode até não gostar dela, mas ele tem que respeitar. Inclusive, no processo do chamado golpe, que eu chamo de golpe da Disney, né, referente a 8 de janeiro, outras pessoas estão sendo buscadas a serem intimadas por carta rogatória. Por que não eu? Por que para caçar o meu mandato, aí é válido que eu estou morando nos Estados Unidos? Quando querem me encontrar aqui para expor onde é que eu moro, né, mesmo sem ter cometido crime nenhum, o Intercept bate a porta da minha casa. E por que as autoridades brasileiras da mais alta corte nacional não conseguem me localizar? Essas são perguntas de óbvias respostas. Mas o STF continua tentando, né, fazer esse jogo dessa maneira. Então é um jogo de cartas marcadas feito para me condenar, onde há um desrespeito do devido processo legal e, por consequência, eu sou impossibilitado de me defender. Finalizando, qualquer advogado, qualquer autoridade, juiz internacional, ele vai, com certeza, olhar para esse processo e, nas primeiras páginas, já ver que ele é totalmente nulo. É isso, é essa sonora, né, esse trechinho da fala do Eduardo Bolsonaro, que foi dado, inclusive, aqui ontem, na tarde de ontem, ao programa agora Metrópolis, do Rafael Campos, que está ali, e o Felipe Salgado também. É isso, né, Chaldres? Aí a gente colocou dois trechos que se conversam bastante, do próprio relator e também do Eduardo Bolsonaro. Pois é. Essa carta rogatória, Nath, que ele menciona, só para explicar para o ouvinte, é quando a autoridade brasileira, no caso o judiciário brasileiro, manda um pedido para o judiciário do país onde a pessoa está, para que a justiça americana, no caso, faça a citação, né, do Eduardo. Então, o que ele está dizendo é que ele precisaria ter, no caso dele, ocorrido essa cooperação entre o Supremo e o Judiciário americano para que ele pudesse ser citado. E aí tem um ponto que ele coloca também, que o
o Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, que responde ao mesmo processo que ele, foi citado por carta rogatória nesse caso, né? Porque aparentemente o Supremo tinha o endereço do Paulo Figueiredo prontamente e conseguiu citar ele por esse meio mais ortodoxo aí, digamos, o que não aconteceu no caso do Eduardo. Ontem, além dessas entrevistas, dessas manifestações dele não reconhecendo o processo, o Eduardo também disse numa outra entrevista que ele acredita que vai haver novas sanções contra o governo brasileiro. E aí ele mencionou especificamente o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, né, a ex-presidente Dilma Rousseff e algumas outras autoridades do governo brasileiro por conta do Mais Médicos. Então parece que é uma outra coisa que o Eduardo Bolsonaro está articulando aí em relação a sanções contra autoridades do governo brasileiro por parte do governo dos Estados Unidos. Até que ponto essa estratégia dele vai funcionar, até que ponto esse tipo de pressão é apto para mudar, né, a cabeça do ministro Alexandre de Moraes, não sei, Nath. Me parece, inclusive, que por vias assim, tortas e indiretas, a ex-deputada Carla Zambelli acabou tendo muito mais sucesso em pressionar o judiciário brasileiro do que o próprio Eduardo, por caso dela da extradição da Itália, né? Então, a Suprema Corte da Itália, negou na semana passada o pedido de extradição da Carla Zambelli feito pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não poderia ter julgado o caso dela por ele ser, enfim, parte interessada por ter sido supostamente vítima do caso. E aí isso gerou um constrangimento dentro da comunidade jurídica muito maior do que qualquer sanção que o Eduardo Bolsonaro tenha conseguido a respeito do Alexandre de Moraes. Quer dizer, fica patente, né, que existe agora um precedente. Se, por exemplo, os Estados Unidos quiserem negar um eventual pedido de extradição do Eduardo e do Paulo Figueiredo, eles podem se amparar nesse precedente da Carla Zambelli, porque também nesse caso o ministro Alexandre de Moraes ele foi simultaneamente vítima, né, da suposta coação, né, porque foi ele que foi sancionado, afinal, e ele é também o relator do caso. Então ele está julgando uma pessoa que atentou contra ele, digamos assim, né? É uma posição incômoda. Os defensores do Supremo Tribunal Federal vão dizer que não, que na verdade o alvo é a instituição como um todo, mas o fato é que o Alexandre de Moraes ele figura aí como parte interessada nesse caso também. Então, eu diria que existe um precedente bastante forte para o caso do Eduardo Via pedir mesmo um asilo nos Estados Unidos, né?